Você já ouviu falar que é preciso ter experiência para aprender o DP na prática? Será mesmo que isso é verdade? A resposta é não. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê. Talvez esse seja o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal e por isso eu quero me apresentar para você. Eu sou a Lilian, criadora da marca Coisas de RH e me dedico a ensinar profissionais de DP a executar na prática e com segurança os processos do DP. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar que é possível aprender o DP na prática mesmo sem experiência. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Existe um tabu que só é possível aprender o DP na prática se você já trabalha na área ou se você possui experiência. Não tem como conseguir uma oportunidade para você aprender sem saber antes. Mas a verdade é que muita gente atrela esse fato de ter experiência com saber fazer na mão, né? Saber fazer na prática. Só que o que acontece? Tem muita gente já na área que ainda se sente insegura mesmo após anos de experiência. Então, eu quero te provar aqui nesse vídeo que não é bem por aí. Dá para aprender sim o DP na prática, mesmo ainda não estando na área. Mas antes eu quero começar falando o seguinte: existem dois tipos de pessoas que trabalham no DP ou querem trabalhar com DP. Aquela que se prepara para a oportunidade e aquela que espera a oportunidade chegar para se preparar. Por que eu digo isso? Porque aquela que se prepara, ela vai conseguir aprender o DP na prática, mesmo não estando na área. E aquela que espera a oportunidade chegar, ela pode até receber, né? Às vezes conseguir uma oportunidade, mas vai se sentir muito mais desesperada e insegura lá no momento de praticar porque não se preparou. Deixa eu contar pra você uma história que aconteceu comigo quando eu comecei no departamento pessoal e que tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Eu trabalhava como auxiliar, era a minha primeira oportunidade, né, no DP, e não era eu que fazia o fechamento da folha. Era para uma contabilidade que a gente encaminhava, que cuidava, né, das empresas do grupo que eu trabalhava. E aí o que acontecia? Tinha um funcionário que todo mês ele vinha me questionar sobre o imposto de renda. Aí o que eu fazia? Eu dizia para ele que eu ia dar o retorno para ele, ia perguntar para a contabilidade e depois eu falava com ele. E aí eu ficava procrastinando aquilo, né? Não ia atrás para aprender, até que um dia eu peguei e liguei para a contabilidade e pedi para ela, né, para a moça lá me ensinar o cálculo. E aí o que aconteceu? A moça me mandou por e-mail o cálculo bem explicadinho, como que deveria ser, e eu peguei e fui tentar calcular, porque aquele funcionário ficava questionando que o valor estava sempre errado, mas na verdade ele que não entendia o cálculo. Aí ele ganhava um salário alto na época e ele achava muito alto o desconto e ele sentia que eu não sabia explicar e ficava falando que estava errado, porque daí eu era insegura, estava começando e eu não dominava aquele cálculo. E aí ele se aproveitava ali da situação e me botava mais pressão. E aí o que eu fiz? Pedi para a contabilidade enviar, ela me enviou e eu comecei a calcular e consegui calcular certinho. Eu peguei todas as folhas dele, assim, uns 3 meses e calculei todos os valores e consegui chegar exatamente no valor. Eu tinha acesso ao sistema só para visualizar, mas eu não tinha nenhuma habilitação, não conseguia fazer nenhum cálculo. E aí, o que aconteceu? Fui explicar para ele, consegui explicar, expliquei com segurança porque eu tinha aprendido o cálculo. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo eu não fazendo aquele cálculo no dia a dia, eu consegui aprender a fazer ele na prática porque eu sentei e realmente fiz ele na mão. É exatamente assim que eu ensino no DP Descomplicado para as minhas alunas. Por quê? Porque isso acontece em testes práticos, por exemplo. Lá no teste prático você vai ter que saber fazer um cálculo de INSS na mão, um cálculo de imposto de renda, um cálculo de férias. E aí, como é que você vai saber se você não se preparou, se você está esperando uma oportunidade para poder aprender os cálculos na prática? Não tem como, né? Porque você não vai nem passar ali do processo se você não souber fazer. Por isso que é tão importante você saber fazer os cálculos na mão, saber executar os processos na prática, porque é isso que vai te dar segurança para se candidatar numa vaga com teste prático. As vagas de departamento pessoal, geralmente elas têm o teste de conhecimento aplicado. E geralmente são questões simples. Mas é como eu falei, se você não souber, não ter nem noção de como é que faz o cálculo, como que você vai conseguir participar do teste e conseguir aquela oportunidade? Você vai estar mais insegura ainda.
né? Porque vai chegar naquele momento de comprovar lá o conhecimento, comprovar que tem uma noção de legislação e dos cálculos em si, e você vai travar, ou vai fazer tudo errado, vai chutar, ou não vai conseguir fazer. E aí, eu quero até destacar aqui uma situação que eu já falei em outros vídeos, já contei lá no meu Instagram, que eu participei de um processo seletivo para trabalhar no suporte de uma empresa de sistemas. E eu tive que fazer o teste prático. E o teste prático não tinha nada a ver com o sistema. Eu precisava entender de legislação e de cálculo. Então, veja, mesmo para trabalhar no suporte, eles não queriam saber se eu conhecia o sistema, se eu dominava o sistema. Eles queriam saber se eu dominava a legislação, se eu entendia como é que o sistema tinha que calcular. É por isso que você precisa ter a segurança dessas informações para poder sair na frente num processo seletivo, para chegar lá com confiança, né, com tranquilidade e conseguir responder. Você pode perder oportunidades pelo simples fato de não dominar isso, não dominar o básico, né? E ainda isso pode ser o diferencial entre você e uma outra candidata, por exemplo, candidato que não conhece a legislação. Então, se você já vai preparada, já sabe ali, né, já tem a noção, já sabe fazer na mão, que é o importante, é conhecer na mão, pode ser que isso vai ser o teu diferencial e você vai conquistar aquela vaga que você tanto sonha para aprender ainda mais aí a rotina do DP na prática. É muito comum, né, profissionais da nossa área de RH confiarem apenas na faculdade, achando que vai aprender tudo de DP, mas na prática não é assim, né? A gente aprende muito pouco de DP na faculdade. Então é um erro muito grande a gente apoiar toda a nossa expectativa na faculdade e não fazer um curso, às vezes, complementar para aprender o DP para já sair na frente, não fazer, às vezes, participar de um evento, de alguma coisa da área, assim, que vai agregar. O quanto antes você tomar a decisão de aprender, né, sobre os cálculos na prática, sobre os processos, melhor para sua carreira, melhor para você, tá? Como é que você pode fazer isso? Primeiro passo, vou te dar umas dicas aqui agora. Procurar informações em sites confiáveis. Lilia, eu não tenho dinheiro hoje para entrar no DP Descomplicado, para investir num curso, para fazer algo do tipo, né? Como é que eu posso aprender e me preparar, mesmo não tendo experiência, mesmo não estando na área? Como é que eu posso aprender na prática? Primeira coisa é você pesquisar em sites, né, sites do governo, oficiais, lá no gov.br, no site do E-Social, tem muita novidade. O profissional hoje de DP que não conhece de E-Social está defasado, então precisa ter um conhecimento básico aí de E-Social para conseguir pelo menos passar no teste prático, né? Os testes que eu participei, tinha perguntas, por exemplo, assim, como fazer, qual é o layout que vai admissão no E-Social? Isso é uma coisa básica. Mas tem gente que não sabe, porque não está na área, porque não tem essa informação. Então, conhecer, né, um pouco de E-Social é um grande diferencial também. No site da Caixa, no site do FGTS, no Diário Oficial da União, onde saem as notícias quando são oficiais, são muito importantes aí para você, né, ficar por dentro e começar a se inteirar da legislação. O quanto antes você decidir, né, aprender na prática, mais rápido você vai adquirir essa confiança, essa segurança para executar os processos, né? Você vai estar muito preparada para chegar lá na hora do teste e arrasar, vai estar preparada para quando for chamada para uma entrevista. Então, quanto antes você tomar essa decisão, melhor vai ser para sua carreira. Continuando com as nossas dicas, aqui no meu canal tem um vídeo, por exemplo, do 13º salário. Você pode ir lá e eu ensino como calcular o 10º, tá? Então, em páginas confiáveis como a minha, tem muito conteúdo gratuito que dá para você absorver. O que você precisa saber é saber filtrar, porque às vezes muita coisa na internet vai te deixar mais confuso. Por isso que eu sempre bato na tecla de você investir em conhecimento, né? Um conhecimento que você vai ter suporte, que você vai ter embasamento legal, que você vai poder cobrar daquela pessoa que forneceu, por exemplo, o meu curso, você vai poder cobrar, né? Porque você adquiriu o produto. Agora, quando o conteúdo é gratuito, a gente fica às vezes na dúvida com tanta informação que tem aí disponível, né? Mas isso não quer dizer que não tenha lugares que você pode confiar. Você tem que eleger canais confiáveis e estudar, né? Por lá é possível estudar sim, aqui no YouTube. Dá uma olhada nesse meu canal que tem tanto vídeo. Eu tava falando desse do 13º.
eu ensino como calcular o 13º. É só você seguir o passo a passo que eu ensino no vídeo e colocar em prática. Tenta fazer com outros valores, tenta pegar a folha de um amigo ou a sua mesmo, se você trabalha em outra coisa hoje, e tenta calcular para você ver, né, se vai chegar no resultado. Mesma coisa com os outros cálculos de férias, cálculos de hora extra. Então, assim, executar na prática, saber fazer na mão, começa por aí. Tira um período da sua semana para estudar, para aprender. Pega ali, uma horinha, 2 horinhas durante a semana e tira para estudar, para escrever. Tem o seu caderno aí de cálculos, de anotações para você praticar. Um outro jeito de você estar por dentro do DP é participar de grupos e ajudar a tirar as dúvidas dos colegas, né? Eu tenho uma aluna que não estava na área, mas ela estava participando de um grupo, ela tirava as dúvidas das pessoas e depois ela conseguiu uma vaga na área e hoje já trabalha também com o departamento pessoal. Mas veja, ela fazia o curso e só com o conhecimento do curso ela tirava dúvidas de pessoas que já estavam na área. Então esses grupos de networking são muito bons para você conseguir também estar por dentro e tirar a dúvida e ajudar o colega e também ser ajudado. Você pode anotar as dúvidas das pessoas, pesquisar e tentar treinar. E aí você pode estar pensando assim, não, isso não tem como, né? Não é possível eu saber fazer na prática e conquistar uma vaga. Mas deixa eu te contar a história de uma aluna que compartilhou comigo, que, sério, quem me segue no Instagram deve ter visto eu compartilhar a história dela lá. Ela me falou que ela não tinha experiência na área, mas que ela fez o curso, se dedicou, estudou, e aí ela participou de um processo seletivo, falou na entrevista que ela não tinha experiência, mas ela sabia fazer na mão, sabia fazer na prática e que o sistema era só um detalhe. Pediu, né, a oportunidade para o gestor e tudo mais. Qual foi o resultado disso? Ela conquistou a vaga porque ela demonstrou confiança e, o melhor de tudo, a vaga ainda era home office. Então ela estava fechando folha home office sozinha, se virou nos 30 com o conhecimento que ela aprendeu, que ela se preparou antes. Então percebe? Esse é só um dos milhares de casos que eu tenho, né, de alunas que conseguiram aí essa segurança no DP. Por isso que eu digo que é tão importante você se preparar e que dá para aprender DP sim, mesmo não estando na área ainda. Dá para aprender na prática sim. Existem programas do governo que você consegue baixar e consegue fazer o teste. O Cefip, por exemplo, você não consegue transmitir porque tem que ter o certificado digital, mas você consegue baixar o aplicativo, consegue treinar como eu ensino na aula, então dá para aprender na prática sim, mesmo sem estar trabalhando na área. No começo é normal a gente se sentir inseguro, se sentir com medo, né? Não saber executar os processos na prática e com segurança, mas quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Essa frase é muito forte e tem tudo a ver, né? Vou dar um exemplo aqui para você agora, ridículo, mas que tem tudo a ver com o que eu quero que você fixe aí na cabeça, que prática leva aí ao conhecimento, à segurança. Esses dias o meu namorado me pediu para eu colocar um relógio nele. Ele estava com a mão quebrada e ele pediu para eu colocar o relógio. Eu não gosto de usar relógio, não é uma coisa que eu tenho o hábito de usar. E aí eu não tenho prática, e ainda mais colocar em outra pessoa, né? Aí eu fiquei colocando nele. Na primeira vez, demorei um tempão para colocar. Ele ficou rindo da minha cara. Depois disso, coloquei de novo, mais umas 2 vezes. E aí, quando eu fui colocar de novo, já coloquei certinho, né? Entrou rapidinho lá no buraquinho e foi. Ele falou pra mim assim, nossa, agora já tá craque, né? Eu falei pra ele, tá vendo o que faz a prática? Treinei ali umas vezes, coloquei várias vezes, insisti e funcionou. É um exemplo bobo. É normal ter esse pensamento que você só vai aprender depois que você estiver na área. Mas acontece que às vezes aquela pessoa tá esperando, né, uma vaga
e para aprender na prática e não é contratada justamente porque não sabe na prática. E o que acontece hoje? A gente tem muita demanda, né? Tem profissionais procurando vagas que já têm experiência e tem profissional que não tem experiência procurando vaga. E aí, qual que é o diferencial? Existe muita demanda e poucas vagas. Por isso que a gente tem que estar atualizado, tem que estar preparado para quando chegar. Não dá para deixar esse medo de que não vai dar conta, que não vai aprender, dominar, impedir você às vezes de conseguir até a primeira oportunidade. Quanto antes você decidir que vai aprender na prática e vai aprender a fazer, vai ser melhor para sua carreira. Confie em mim que eu sei que eu estou falando, né? Eu vejo aí nas minhas milhares de alunas e eu quero que você que está vendo esse vídeo aqui até o final também tenha essa sensação. Então busque aprender na prática o quanto antes. Não fique com esse bloqueio de achar que você só vai aprender quando você estiver lá na hora do vamos ver. Não, você pode se preparar e deve se preparar antes, porque assim você já chega lá preparado para o que pode vir. Vai surgir situações imprevistas, mas você vai ter segurança para lidar com qualquer coisa que vier pela frente. A gente já está chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou ou se você ficou com alguma dúvida ou ainda se tem algum outro conteúdo que você quer ver por aqui. Deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, porque esse é seu espaço aí para você se comunicar comigo, que eu tô aqui sempre vendo tudo que é comentado, tá bom? De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido com a minha meta de te ensinar a executar na prática e com segurança aí os processos de DP e te mostrar, né, que não precisa ter experiência para aprender na prática. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.